Terceiro episódio da segunda temporada de The Last of Us, O Caminho. Todos nós já usamos máscaras, seja de forma literal ou não, seja uma máscara muito próxima de quem realmente somos ou máscaras completamente distintas de forma intencional. Tradicionalmente, no teatro, essas máscaras deixavam claras quem eram as figuras representadas pelos atores. Na dramaturgia grega, na japonesa também, tinham expressões cujas figuras se tornaram tão conhecidas que passaram a ser corriqueiras. Todos nós temos em mente, de uma forma muito clara, inclusive, a figura da tragédia e da comédia, por exemplo. E a minha sensação é que esse episódio focou-se completamente no quanto a Ellie pode ser cínica e usar de máscaras para alcançar o seu objetivo, e é sobre isso que essa análise vai tratar. Só que, antes que a gente mergulhe nos detalhes desse capítulo, eu vou pedir para você deixar o like aqui e se inscrever se não for inscrito, e eu te lembro que esse canal só existe por conta do apoio dos espectadores, que também recebem recompensas por isso. Os membros do canal têm acesso a vídeos semanais exclusivos de bastidores e ao arquivo de lives por R$ 5 por mês. Além disso, você pode contribuir em apoia-se/VictorCave e ter outros benefícios, como sorteios de jogos ou fazer parte de um grupo de apoiadores do Telegram. Para que a mentira sobre o vazio sentido pela perda de Joel tenha o seu peso, é importante que a gente veja a verdade antes. Essa verdade é estampada na face de Tommy junto ao corpo do seu irmão, pelo cuidado que ele tem limpando os machucados do cadáver e, logo em seguida, pela reação crua de Ellie ao acordar na cama de hospital e perceber que o pesadelo que ela havia vivido era dolorosamente real. Mais que isso, que parte dela ainda estava revivendo aquilo tudo. Essa é uma das poucas vezes que a gente vai ver a Ellie verdadeiramente no episódio, porque tão cedo quanto a cena é cortada para um momento mais atual, em que ela passa pelos últimos exames antes de finalmente receber alta, a máscara já está colocada de novo. É quando a gente vê uma figura mais positiva, quase sorridente e ainda extremamente sarcástica, disposta a falar o que acredita que os outros querem ouvir para que ela possa dar início ao seu plano de vingança. A figura de Gale, talvez quem mais entenda o que está acontecendo ali, pelo seu contato com os dois lados, inclusive, tenta estabelecer uma conexão, mas é respondida com uma mentira. Ela comenta que a última vez que ela falou com Joel foi durante a briga do baile, quando a gente sabe que uma certa reconciliação aconteceu mais tarde naquela noite. E essa conversa continua de uma forma tão artificial quanto poderia. Esse, inclusive, passa a ser um tema recorrente na série de The Last of Us. Mentiras contadas entre personagens que sabem que estão ouvindo mentiras. Faz sentido se a máscara é tão diferente do rosto normal de seu interlocutor. Porque conforme Gale libera Ellie e a permite sair do hospital, a gente tem uma cena de corredor muito bem construída, porque cada vez que a figura da Ellie passa sob a luz, a gente vê não ela mudar a sua expressão, como ela ser completamente tomada pelas trevas. A gente é então apresentado a um segundo momento verdadeiro. Disse que, durante a perda, o pior instante é quando você retoma a sua vida e percebe a ausência daquilo que parecia ser corriqueiro. E é ao andar pelos cômodos de casa e perceber a ausência de Joel que a gente percebe o peso sobre os ombros de Ellie. O peso que ela havia acabado de negar a existência, mas que, apesar de simbólico, é capaz de derrubar sua postura e fazê-la ter dificuldades até mesmo para andar em sua casa. Sobre a cama, a menina encontra uma caixa preparada por Tommy que também é uma mensagem. Não só que Ellie representa a continuidade, o legado de Joel, mas que ela deve se preparar para o confronto. Essa arma é uma mensagem clara de que a retaliação vai existir. Eu gosto muito de quando Ellie vai até as jaquetas e aperta uma delas como quem espera ser surpreendida com algo lá dentro. Aperta como se esperasse sentir a presença de Joel da mesma forma que é capaz de sentir o seu cheiro na peça de roupa. É nesse momento que a gente entende quem é Ellie e que a falta de Joel faz com que ela siga destruída e desesperada por essa perda. Cabe a Dina, durante a cena seguinte, deixar claro que vai ser a razão e não apenas a emoção o combustível responsável por fazê-las alcançar o seu novo objetivo, encontrar o grupo de Abby e vingar o assassinato. Para isso, não basta vontade, precisa ter planejamento, embora a gente tenha visto no episódio anterior que planejamento nunca é suficiente no mundo de The Last of Us. Essa preparação insuficiente, inclusive, é restabelecida no diálogo do grupo Nômade, que ocorre momentos depois, em que a garota ruiva criança recebe um martelo para proteção e, momentos depois,
a gente percebe que não foi o suficiente. O encontro do conselho de Jackson exerce uma função importante e justifica a ausência de ações por parte da cidade conforme um de seus foi morto. Porque a morte de Joel aconteceu no pior momento possível para a cidade e Ellie sabe disso. O problema, no entanto, é que ela não se importa. Por mais que tenha todo um discurso sobre o seu desejo ser por justiça e não por vingança, essa é mais uma máscara que está sendo usada e Jackson sabe disso. Jesse, inclusive, havia dito que ninguém iria votar para corroborar uma decisão tomada na base da raiva e que por isso ela deveria escrever o seu discurso. E é importante perceber que essa é uma série sobre as pessoas perceberem mentiras, o que faz todo sentido, já que essa população é uma população de sobreviventes que passou por um filtro e a gente está percebendo que ter empatia é essencial nesse mundo. Empatia é tão essencial que até mesmo Seth, uma figura que inicialmente foi preconceituosa com Ellie, conseguiu se colocar no lugar dela e foi a figura que defendeu seu ponto de vista durante a reunião da cidade, surpreendendo até a menina a um ponto que eu acho que o perdão de fato aconteceu. Entenda a empatia aqui, tá? Como não simplesmente se colocar no lugar do outro, mas entender os seus sentimentos e entender os seus pensamentos. Se identificar com a experiência de outra pessoa, sentindo o que ela sente e compreendendo a sua perspectiva e reagindo de forma sensível. Na minha cabeça, o povo de Jackson optou por não buscar vingança justamente por empatia, não pela falta dela, mas porque eles perceberam que, embora Ellie tenha falado coisas certas, essas frases não vieram carregadas de crença. Ela não acreditava no que estava falando. E conforme o episódio segue, nós temos a cena do cemitério com os grãos de café colocados sobre o túmulo de Joel. O vislumbre de sorriso no rosto de Ellie é muito bonito e, mais uma vez, nós temos um dos raros momentos em que a máscara é removida. Não por muito tempo e não completamente, já que a presença de Dina é, sem dúvida nenhuma, ainda um impeditivo da garota demonstrar os seus próprios sentimentos. Em seguida, a gente começa a acompanhar a jornada das duas atravessando boa parte dos Estados Unidos numa passagem de tempo que deve compreender algumas semanas. O diálogo entre as amigas na cabana mostra que Ellie ainda não se sente completamente confortável com seus sentimentos. E, pessoalmente, eu não esperava que todo esse percurso acontecesse no intervalo de meio episódio. Eu poderia jurar que a gente veria, inclusive, essa viagem até Seattle como o foco de uma temporada inteira. Ainda assim, eu gosto de como eles apresentaram mais do mundo em passagens rápidas. Voltando ao grupo dos nômades religiosos, a gente teve pequenos diálogos que mostram como aquelas figuras aparentemente fugiam de uma guerra, buscavam por paz e ainda assim encontraram seu fim em um massacre. Mais um dos muitos ciclos de violência que se repetem naquele mundo. O terceiro episódio de The Last of Us lembra a gente que um dos piores inimigos, no final das contas, não são infectados ou ameaças externas, mas o que a gente carrega dentro de nós. A dor, a perda, a culpa e esse desejo de vingança se tornam forças tão avassaladoras que elas moldam quem nós somos ou moldam quem nós fingimos ser. As máscaras que Ellie veste não são só para os outros, são também para ela mesma, que tenta sobreviver a uma realidade onde sentir de verdade é perigoso demais. E é nesse abismo entre o que a gente mostra e o que a gente realmente sente, o que a gente realmente é, que The Last of Us tem encontrado a sua verdadeira força emocional nesse episódio. Foi um episódio que não teve muita ação, mas ainda assim um episódio importante. Deixa a sua opinião sobre ele aqui nos comentários, tá? Um abraço e meu muito obrigado a todo mundo que assistiu até o final desse vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Se foi o caso, já clica nesse outro conteúdo aqui do canal.